Boa noite. Boa noite aos irmãos que aqui estão, a gratidão pela presença, aos que nos veem e ouvem através da rede social, aos queridos amigos desencarnados que também nesse momento compartilham conosco do aprendizado. É uma pergunta, né? Primeiro uma exclamação. Ele chegou. Chegou há mais de 2000 anos, nós sabemos, porém, próximo domingo nós festejamos o seu nascimento, né? Domingo passado. Próximo. E aí? E o que acontece? Porque festejar, há uma mistura pelos nossos costumes, né? De, acredito eu, melhorada na lembrança do nascimento do nosso irmão maior, mas ainda bastante voltada à troca de presentes, confraternizações e tudo mais. Tudo bem. Mas tem valia nós festejarmos mais um ano do nascimento do nosso mestre, imbuídos de que sentido e para quê? Porque realmente ele chegou. E agora? Se nós nunca nos perguntamos, já era hora de nos perguntarmos. E agora? Esperar ou esperançar? Porque esperar é uma atitude cômoda e que na maioria das vezes nós tomamos quando nos sentamos e aguardamos. Quando apenas elevamos o nosso pensamento e dizemos, aqui estou. Mas não basta. Não basta esperar e ficar de braços cruzados. Esperançar é acreditar. Então, é o movimento de fazer com que essa esperança, mesmo dentro da espera, ela tenha condições de ser realizada. E como? Auxiliando. Na leitura nós escutamos, né, que todos iam ao encontro do mestre e tentavam tocá-lo. Sabemos até que nem sempre se fez necessário tocá-lo para que algo acontecesse. Bastava apenas que tivéssemos fé, que acreditássemos na força de Jesus, que disse que a força também está em nós, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Então, como esses que se voltaram e foram ao encontro do Mestre, não ficaram esperando a sua visita dentro das suas casas, mas saíram ao encontro dele, porque tiveram a esperança de que, no movimento de tentar encontrá-lo, encontrariam também aquilo que mais necessitavam. E que nem, na maioria das vezes, não era de um bem material, mas sim da transformação que era necessária dentro de cada um deles ao sentir o amor do Mestre Jesus. É essa a cura que nós temos que esperançar,
no sentido de que todo o amor verdadeiro que o nosso irmão demonstrou por cada um de nós, não nos julgando, não nos apontando, apenas ouvindo e nos fazendo refletir através dos seus exemplos e algumas palavras, nós encontrávamos essa transformação. Porque a esperança alcançada, ela transforma o nosso interior, porque ela se transforma em felicidade. É muito engraçado que eu tenho uma neta de 4 anos e a minha filha controla bastante. Contar uma coisa só entre nós aqui, né? Controla bastante ela na internet, tanto que ela nem sabe jogar ainda no celular, né? É uma coisa que ela não aprendeu. E ela então classifica os desenhos, os filminhos que ela pode assistir. E estando com ela ontem, ela me fez assistir um desenho animado, um filmezinho chamado Trolls. Não é fazer propaganda, mas é a história de uns bonequinhos que tem um cabelinho colorido. E eu fiquei ao lado dela, né? Fazendo companhia, meio que tá, né? Vou assistir desenho, apesar de eu gostar bastante. E fiquei muito feliz, porque na história do desenho, bem animado pelas cores, eles comentavam que os trolls, esses bonequinhos coloridos, eles tinham felicidade e eles se abraçavam, muitas vezes trocando essa energia de amor, de felicidade. Eles cantavam, eles sorriam, eles eram felizes. Porém, havia um outro povo que não sabia o que era ser feliz e que por isso criou um costume de comer os trolls, que eram menores, como se cada vez que eles se alimentassem dele, a felicidade brotava dentro deles. É claro que foi e era um terrível engano e que foi colocado na cabeça, né, desse outro povo, que eu não me lembro o nome, mas que pode ser qualquer um de nós, que eles precisavam daquilo, né, ou daquele ser, daquele alimento para conseguir a felicidade. Então eles tiravam um solstício, né? Quer dizer, um dia, uma passagem no ano para serem felizes. E ficavam esperando o solstício para encontrar a felicidade. Quase como nós, quando esperamos chegar o fim do ano para nos planejarmos para o ano que vem. Que felicidade! Todo mundo brinda, da meia-noite parece que mudou tudo. Quando eu era pequena eu achava que assim, né? Ai, acabou, vai começar outro ano, deve ser tudo diferente. E aí eu fui crescendo, eu fui percebendo que a minha casa continuava igual, a minha cama igual, o meu quarto igual, eu estava igual. Então, por que as pessoas festejavam tanto aquele momento? E aí eu fui percebendo o quanto a gente coloca a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa esperança na espera
daquela virada de ano, por exemplo. E ali, na historinha dos Trolls, ela encerra quando eles conseguem mostrar para a comunidade que não era feliz que a felicidade se alcança a partir do momento que se deixa sentir o amor do outro, o carinho do outro. A felicidade não é consumida, ela é sentida. Então, não são os brindes, as roupas brancas, vermelhas, verdes, amarelas que nos transformam no ano, mas sim o que nós sentimos pelo ano que encerramos e pelo ano que nos propomos a começar. Sim, Jesus chegou. Mais uma vez se fez o Natal para que lembrássemos dele, de Maria, que disse sim, de José, que disse sim, e de Jesus, que com o seu desempenho no plano terreno nos mostrou todas as possibilidades de sermos então felizes. É claro que a transformação para nós que ainda somos iniciantes, que não temos o mesmo padrão vibratório de Jesus, parece mais difícil. Mas não é. Jesus também passou por transformações enquanto espírito para chegar aonde chegou. E nós também passaremos, se não ficarmos sentados na beira da estrada esperando alguém passar. Precisamos nos deslocar, ir ao encontro desse desejo, dessa felicidade, dessa paz que não é consumida, mas é sentida. E ela realmente se torna plena quando nós percebemos que a felicidade está no que nós sentimos e não no que nós temos, no que nós somos enquanto vivência de experiência nesse plano terreno. Enquanto nós entendermos que essa caminhada é uma das etapas para o nosso aperfeiçoamento. Eu gosto muito das leituras, né? E lendo esses dias Obreiros da Vida Eterna, que é de Emmanuel, né? De André Luiz, né? Escrito por Chico Xavier. É um livro que fala da vida no mundo espiritual. Porém, nós sabemos que a nossa vida aqui, ela é um reflexo da nossa vida espiritual. Porque lá é a nossa casa. Aqui é a nossa escola. Nós saímos de casa, viemos para a escola aprender, depois voltaremos à nossa casa. E tudo que lá nós vivenciamos é também vivenciado aqui. Em padrões, às vezes, um pouco diferentes, ou nem tanto, dependendo dos canais vibratórios em que nós nos encontrarmos.
E nesse livro, no capítulo 9, que fala do louvor e da gratidão, ele começa contando sobre uma visita que alguns irmãos fizeram a um lugar, né, digamos, a um dos hospitais, não era um hospital ainda, mas a um lugar onde muitos ainda estavam em sofrimento. Digamos que nós fôssemos visitar a Cracolândia e lá nós chegássemos cheios de esperança de, quem sabe, trazer alguns daqueles irmãos para conosco, para que mudassem de vida, de padrão vibratório, de costumes. E eles vão, visitam e voltam, sem trazer nenhum amigo, nenhum irmãozinho, digamos, dessa Cracolândia com eles. E aí, a Zenóbia, que é uma das irmãs que organiza esse trabalho, ela diz assim: felizmente, nosso trabalho foi abençoado e profícuo. Os cooperadores novos estranharão, talvez, a minha afirmativa, lembrando, sem dúvida, que as faixas de salvamento voltaram vazias. Lembra que eu falei que a gente vai lá com a esperança de trazer alguns desses irmãozinhos necessitados com a gente, né? Vamos lá para a casa espírita, vamos tomar um passe, vamos ver uma roupa, vamos lá no brechó, vamos... Enfim, né? Quando a gente vai numa comunidade que necessita de amparo, a gente tem a vontade de trazê-los conosco. E olha o que ela diz. No entanto, algo ocorreu de mais importante que a eventualidade de trazermos compulsoriamente conosco alguns irmãos infelizes. Refiro-me à semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes, à ministração da esperança aos desalentados e tristes. Não somos apologistas da violência, mas semeadores do bem, e a base natural da colheita segura é a sementeira cuidadosa. Os ensinos edificantes lançados ao solo do entendimento abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados sofredores. Muitos deles, ainda esta noite, cultivarão os princípios renovadores recebidos em processo intensivo no campo interno. E amanhã, provavelmente, estarão em condições vibratórias adequadas à internação em nosso asilo. Mais desejável para nós é que todos caminhem utilizando os próprios pés, para que, do futuro, em meio aos serviços naturais da regeneração, não se declarem vitimados por ações de arrastamento. Em todos os lugares encontraremos a compaixão e a justiça de Deus. Então, o que a Maureen vem falar sobre isso, sobre socorro, quando a gente está falando de Jesus chegou e agora? Esperar ou esperançar? Aqui ela fala sobre a esperança.
Porque às vezes a gente não transforma, aliás, às vezes não, nós não transformamos ninguém. Agora, as energias benfazejas que nós doamos aos nossos irmãos necessitados, através da atenção, do sorriso, da esperança que nós temos, pela fé que temos no nosso Pai, esse sentimento de fortaleza que Ele nos dá é o que transforma, é o que cai como sementes cuidadosamente colocadas em terrenos tão férteis, porque se encontram muito necessitados. E é ali que essa semente cai como bênção, porque ela não arrasta ninguém obrigado para a transformação, mas sim ela cai trazendo a esses nossos irmãos e a cada um de nós sempre o desejo de querer mais daquela sensação de brandura, de paz, de entendimento e de aceitação, a exemplo do que Mestre Jesus nos ensinou. Chegar, abraçar, acolher, sem querer obrigar ninguém a nada. E é isso, e é essa sementinha que se move naquela terra fértil que faz com que o tempo faça com que aquele ser sinta o desejo de querer mais. E aí, caminhando com seus próprios pés, ele transforma a espera da mudança em esperança de mudar. É claro, muitos de vocês vão me dizer, a gente sabe disso tudo. Vem ano, volta, né? Acaba ano, começa ano, e assim se repete. E a gente continua vendo tantas pessoas fazendo coisas ruins. E aí, como é que fica? Aí eu não acredito mais em Deus porque tem muita gente má nesse mundo. Ou não acredito no amor. Lembram da última frase? Em todos os lugares encontraremos a compaixão e a justiça de Deus. Sorriu benevolente e acrescentou: a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Haverá recursos da misericórdia para as situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á inevitavelmente. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. O esclarecimento era lógico e reconfortador. Ou seja, o conhecimento
conhecer, entender, assimilar e praticar. É uma sequência que cada um de nós passa a cada dia, porque em cada manhã começa uma nova chance, um novo aprendizado, uma nova história, um novo entendimento e uma nova ação para que a esperança não se torne a espera de que alguém faça por mim, mas que a minha esperança se transforme nos meus passos, indo em busca daquilo que eu quero para mim. Ele chegou. E o que nós vamos fazer? Ótimo! Muitos pegam a agenda do próximo ano e colocam minhas metas para o próximo ano. Muito bonito. Frases às vezes perfeitas, com um português, uma grafia intacta. Mas, como dizem sempre, tem mas, as palavras não sairão do caderno ou da agenda sozinhas. É preciso que nós a tenhamos em nós e a façamos serem movimento em nós. Criar a esperança da mudança daquilo que queremos, mas criar ações para que essas mudanças, melhorias, enfim, aconteçam através do meu próprio esforço, com meus próprios pés. Eu irei trilhar o caminho que se estende à minha frente, o qual, se eu me tornar uma estátua, eu nunca irei terminar. O que não acontece e não irá acontecer com nenhum dos filhos do Pai, porque Jesus nos disse que Ele não deixará para trás nenhuma só de suas ovelhas. Mas, às vezes, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, nós nos colocamos muitas vezes como estacas presas ao solo e, como diziam antigamente brincando, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ó tempo perdido. Porém, se ele foi necessário, talvez até para nós em algum momento, e pode voltar a ser, que ele não demore e que ele se transforme em aprendizado para que, em breve, aquela semente da esperança caia por sobre aquele solo, dando condições para que a estaca seja arrancada e ela continue o seu trabalho, o seu caminho. Sim, meus irmãos, ele chegou, mais uma vez nós festejamos, lembramos, e que bom que lembramos, e que possamos cuidar, orar e vigiar, para não esquecermos de tudo que ele nos ensinou.
Ele veio para nos ensinar e ele continua, através dos seus exemplos, vividos há mais de 2000 anos, nos ensinando. Cabe a nós, então, nos esforçarmos no aprendizado para conseguirmos, cada um ao seu tempo, ao seu momento, a chegada final. Que possamos, em meio às nossas esperanças, lembrar que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado e que é morrendo que nós viveremos para a vida eterna. Gratidão a todos, paz, harmonia, que cada um tenha dentro de si, porque essa é a que transforma as nossas vidas e a nós mesmos, para que possamos ser a luz colorida da harmonia, das cores, da beleza, de que o nosso próprio Deus colocou para nós através de Jesus em toda a natureza que nos rodeia. Então, que nos deixemos colorir e que assim possamos usufruir do amor do Cristo, do amor do Pai, amando ao Pai sobre todas as coisas e a nossos irmãos como a nós mesmos. Gratidão.